Quando eu tinha 14 anos, eu conheci o grande amor da minha vida. Sei que pode parecer meio novo, meio muito precoce dizer isso, mas realmente foi de uma forma principalmente que eu não esperava. Eu nunca fui uma menina de rua, eu nunca fui uma menina de ter muitas amizades. No máximo que eu tinha era 2 ou 3 amigas. E assim, eu nem na frente de casa eu ficava. A minha mãe, eu tive uma relação com a minha mãe sempre muito eu não sei dizer, ela de uma certa forma, ela me proibia muito, me proibia de fazer tudo. Então, eu tinha amigas, mas eu não podia dormir na casa delas. Minha mãe falava muito, então ela preferia que as meninas fossem lá em casa. E assim, as meninas viviam lá em casa e ela não brigava, não fazia nada, só que eu não podia sair. Já com meu pai, não. Meu pai sempre me tratou como uma princesinha dele, né? No geral, nunca me faltou nada, só a liberdade. Um certo dia, numa reunião em família, eu fui com a minha mãe. Tava lá toda a família reunida e eu conheci um primo meu que eu nunca tinha visto, sabe? Eu já conhecia meus outros primos, eu já, conhecia minha família. Mas ele, eu não sabia que ele era um primo. A gente não se conheceu pequeno, já veio se conhecer grande. E quando eu vi ele ali, eu fiquei, encantada. A gente era fisicamente parecia, a gente começou a conversar, né? Começamos a nos conhecer, conversar. E vimos que a gente tinha muita coisa em comum, muita mesmo, né? Alguns gostos, eu gostava de rock, ele também, fora outros assuntos que a gente tinha muita coisa em comum. Aí tá, né? Eu tinha 14 anos e ele tinha 20. No modo geral, parece que a gente era diferente, sabe? Da nossa família. Pra falar a verdade, ele me encantou desde a primeira vez que eu o vi. E depois dali a gente começou a conversar por mensagem, gerou uma afinidade muito grande entre a gente. Nós ficamos muito próximos, né? E não passou muito tempo, quando eu vi a gente já estava envolvido. Eu já estava apaixonada e ele também. Demorou muito, a gente começou a namorar. E claro, a gente namorava escondido, porque a nossa família não iria aceitar nunca pelo fato de sermos primos. E nem a minha mãe. Na verdade, a minha mãe não aceitaria nem com ele, nem com ninguém. Então, a gente começou a se encontrar escondido. Era assim, se eu chegasse 10 minutos atrás, demorasse 10 minutos para chegar da aula, minha mãe já subia para ir atrás de mim. Então, eu não podia encontrar ele depois da aula. Então, eu comecei a gazetar algumas aulas, marcar algumas aulas e para encontrar ele. E eram, assim, os melhores encontros da minha vida, sabe? E era tudo muito corrido, uma coisa tão... A gente sabia que era algo proibido, entende? Mas quando a gente se beijou pela primeira vez, pareceu que muito cena de novela, sabe? Parece que tudo ao redor parou e só tava ali nós dois vendo estrelas, sabe? E quanto mais proibido era, parece que mais aumentava dentro da gente, sabe? Passava assim 1 mês sem a gente se ver, quando a gente se via 10 minutos só que a gente poderia ficar junto. E a gente passava assim uns 10 minutos abraçados, sabe? Chorando de saudade, porque a gente sabia, era um amor proibido. E eu lembro até hoje com muita saudade, né? Demorou muito tempo, eu descobri que estava grávida. Na verdade, até demorou, porque a gente começamos a namorar, passamos 3 anos namorando escondido. Quando eu completei 17 anos, eu descobri que estava grávida. Assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça tirar o meu filho. Até porque eu amava o pai dele e ele também me amava. Então, o nosso filho era fruto do nosso amor, entendeu? Eu não via nenhum momento. No mesmo tempo que eu estava muito feliz em saber que eu ia ser mãe, que a gente estava gerando alguém já, um ser fruto do nosso amor, eu também estava muito receosa pelo fato de eu ser nova, não tinha terminado a escola e também pelo modo que eu já imaginava como a minha mãe reagiria. Pensando nisso, conhecendo ela, eu já imaginava que quando eu contasse ela iria querer me expulsar de casa,
essas coisas. Então eu fui aos poucos levando minhas poucas roupas para casa de uma amiga, para caso isso acontecesse eu não ia ter tempo de pensar em muita coisa. Então eu já fui levando, meio que me preparando. Nós resolvemos contar para minha mãe. Nossa, foi um drama só, porque a minha mãe, ela fez um escândalo. Ela falou muitas coisas, jogou muita praga pra mim. E hoje eu entendo que talvez tenha sido no momento da raiva. Muitas coisas me magoaram muito. E até hoje, assim, eu não tenho uma dificuldade pra esquecer. Meu pai, eu acredito assim, eu vi que ele ficou decepcionado. É óbvio que gerou uma frustração. Ninguém sabe, ninguém planejou. Eu não planejei me envolver com ele, aconteceu. Meu pai, eu senti que ele tentou ser mais compreensivo. Já minha mãe, não. Minha mãe quis me bater, quis comprar pílulas pra eu tirar a criança. Ela me trancou dentro de casa, na verdade. Ela não queria deixar eu sair, porque eles tinham decidido por mim que eu iria tirar o bebê. O pai me fez limpar a casa todinha. Eu tava chorando muito também. Pra ela me deixar sair de casa, eu falei pra ela que tá bom. Eu iria tomar as pílulas e ele conseguiu, o meu namorado conseguiria. Ele tinha um amigo que trabalhava numa farmácia que ele iria conseguir as pílulas pra eu tirar o neném. E quando ela me deixou sair de casa, eu disse pra ela que eu não iria tirar. Que eu não iria tirar de forma nenhuma, que eu ia ter sim o meu filho e que eu ia embora. Eu ia embora morar com o pai do meu filho, porque nós queríamos aquela criança, não foi planejado, mas quando nós soubemos, nós ficamos muito felizes e o nosso desejo era realmente ter. E aí eu peguei, ele foi lá em casa, me pegou e a gente foi embora, né, pra casa dele. Só que a minha mãe começou a chorar muito, ela também não quis deixar eu levar, não deixou eu levar minhas roupas. Disse que dali eu não levaria nada porque tudo quem tinha comprado era ela. Até a roupa que eu estava no dia, ela mandou eu tirar. Só não fui nua pra casa porque eu tinha uma bermuda que o meu pai tinha comprado pra mim. Até a calcinha que eu tava tinha sido com o dinheiro dela, ela mandou eu tirar. Tava disposta a não voltar mesmo. E o meu pai me ligou, pediu pra eu voltar, porque minha mãe tava chorando muito, tava entrando em depressão. Como eu sempre tive uma consideração muito grande pelo meu pai, resolvi voltar. E quando eu voltei, todo dia ela falava muito, todo dia ela chorava, todo dia ela jogava praga. Ela dizia que relação de primo não ia dar um filho perfeito, meu filho ia nascer deficiente, que meu filho ia nascer com 3 pernas, a gente não ia ser feliz. A única coisa que eu fazia era repreender, sabe? Pedir pra Deus, antes de dormir, eu orava, eu chorava muito e eu pedia pra Deus não deixar meu filho nascer com deficiência, meu filho não nascer, não pagar pelos erros que eu cometi. Ele foi passando, a barriga foi aumentando, e até que as coisas começaram a melhorar um pouco lá em casa, até que o meu marido foi morar com a gente. Ele se tornou meio que um filho pro meu pai. Tudo que meu pai precisava, ele fazia. Se era pra comprar isso, ele ia. Se era pra ajeitar aquilo, ele dava um jeito. Ele era muito prestativo e fazia isso quando ele estava em casa, porque ele também trabalhava. E aí, com isso, a minha mãe pegou e começou a tratar ele, sabe, muito bem. Em relação a mim, ela me rejeitava totalmente. Eu comecei a tratar dele como meu marido, cuidar dele. E aí, nisso a gente estava muito feliz. Passou os 9 meses, quando o meu filho nasceu, que a minha mãe viu ele, meio que baixou a guarda. Ela ficou apaixonada pelo meu filho. Sabe, aquela avó babona? E ela é assim até hoje. Encheu a casa de alegria. Nós estávamos vivendo assim a plenitude, a felicidade. Quando o meu filho fez exatamente 1 ano, o pai dele sofreu um acidente de moto e veio a falecer. E quando aconteceu isso, foi um choque, porque ele era louco. Ele era louco pelo nosso filho, sabe? Eu sei que ele seria um pai incrível. E quando eu vi o vídeo pelas câmeras de segurança, como foi o acidente, eu fiquei chocada, porque eu vi a minha felicidade, uma parte de mim indo embora. Estávamos com uma família muito feliz e quando eu vi aquilo eu fiquei sem chão. Eu me senti de novo sozinha. Nunca mais consegui me envolver com ninguém, nunca mais consegui me apaixonar. A minha vida tem sido para cuidar do nosso filho e
Ele tem enchido a minha vida de alegria. E quanto mais ele cresce, mais ele se parece com o pai dele. E não tem uma só noite que eu vá dormir que eu não lembre dos nossos momentos bons, que eu não lembre de como ele me fazia feliz e de quanta saudade eu sinto dele. Não tem uma só noite que eu não pense em nós dois. Gente, que história, né? Parece até uma história de novela. Então é muito complicado. Como é que a gente faz, hein? Como é que a gente se coloca no lugar e tenta entender, como é que a gente explica pro coração o que é certo e o que é errado? Não tem como fazer isso, a gente não escolhe de quem gostar. E ainda mais quando já envolve uma outra vida e envolve família. Mas me conta aí, já aconteceu com vocês? Vocês já se apaixonaram por alguém da mesma família? Um tio, um primo? Ou já aconteceu algum caso parecido que você conhece? Ou então me diz aí o que é que você faria se você estivesse no lugar dela. Tirando a tragédia que aconteceu, foi uma história de coragem, de ir lá e lutar pelo amor dela. Me conta aí vocês aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me segue também lá no Instagram, se você quiser enviar a tua história, pode enviar pelo direct lá no Instagram, que eu vou estar contando aqui, tá bom? Então é isso, gente, até a próxima.